mercado de TI hiperaquecido, mudanças constantes, surgimento de novos cargos, metodologias, tecnologias. Como o Team Dev pode desempenhar seu papel com excelência sem uma sobrecarga de trabalho administrativo? Rafael Teodoro, Atlassian Consultant na Icor, vem contar para a gente. Boa tarde aí, pessoal. Eu sou o Rafael Silveira, consultor da Atlassian, da Icor. Eu trabalhei a maior parte da minha carreira em fábricas de software e hoje eu ajudo os clientes da Icor focado em ágil escalado, alocado nesses clientes. Bom, o papo que a gente separou aqui para o Open Forum hoje foi originado de uma frase que eu já ouvi algumas vezes nos nossos clientes ao implantar ferramentas como o Gira Software, que é: meu negócio é codar, não arrastar post-it. Antes de mais nada, vamos fazer um momento de meia-culpa aqui. Quando eu pensei o nome da apresentação, eu lembrei desse meme da Bela Gil, que é: você pode substituir codar por programar, por exemplo, eliminando o estrangeirismo aí. Mas quando eu pensei o nome da apresentação, já era tarde demais quando eu passei. Então, é sempre bom a gente substituir pelas palavras corretas aí, mas eu acho que vai passar bem a ideia. Tá? Falha minha, mas está valendo. Eu sei, dito isso, né, vamos direto ao ponto aqui. Eu sei que está batido a gente falar que vive um cenário de mercado de TI hiperaquecido, né? É essa panela de pressão perfeita aí. Basicamente, a gente tem visto equipes muito grandes, muitas pessoas, né? Haja pizza para alimentar esses times aí. Tem havido um rouba-monte entre empresas muito grande também. As empresas estrangeiras roubam recursos da grande brasileira, que pega da pequena, e por aí vai, né? Uma mudança de emprego muito rápida. E essa mudança de emprego acontece muito na subida da rampa. Então, às vezes, o profissional ainda está aprendendo ali, está subindo na rampa do aprendizado, ali, a curva J de aprendizado, e, de repente, ele já troca de emprego indo para um ambiente diferente. Isso tem sido muito rápido. E, por último, uma quantidade de cargos aí que sequer a gente imaginava, né? Então, tem PO, BO, PM, SM, RTE, SRE, e aí vai, né? São várias siglas. Mas fato é que está hiperacelerado mesmo, apesar de já estar bem comum falar desse assunto. E aí, assim, no meio disso, as empresas têm investido em frameworks de gestão e ferramentas de rastreamento de atividades, além de contratar mais pessoas com mais perfis, com aquelas letrinhas ali, novos papéis para reforçar a disciplina e segmento de práticas à risca, né? Quem quiser depois dar uma olhada aí no 15º relatório do State of Agile da Digital.ai para ver como é que está a adoção desses frameworks por aí. Então, nessa Word Cloud que eu estou apresentando aí, tem mais ou menos essa ideia, esse monte de sopa de letrinhas aí de adoção que tem ocorrido no mercado atualmente, com Lean, Safe, Less, principalmente na parte aí de ágil escalado, que tem vindo com muita força. Tá? E aí, assim, com essa panela de pressão, parece que o profissional de TI, principalmente os que compõem o time de desenvolvimento, ele está mais requisitado que convite para entrar no Clubhouse, né? Enfim, deixa isso para lá. Fato é que essa doideira toda mesmo pode gerar uma sobrecarga de trabalho administrativo para o dev team, né? Distraindo os membros daquilo que realmente precisam se concentrar. Essa sobrecarga de disciplina, de frameworks, metodologias a seguir, né? Você já deve ter visto algum tempo atrás um vídeo bem engraçado de uma coordenadora de engenharia de dados do Santander falando que ser profissional de TI é um inferno na Terra, né? Que é a mesma coisa que está abraçado ali com o Tinhoso. É um vídeo até muito bom, bem engraçado. Mas
que traz aí uma dor que a gente está vendo, há uma dor significativa atrás da brincadeira, né? Então, assim, como é que a gente consegue conviver melhor no ambiente com tanta ferramenta, tantas pessoas, tantos perfis diferentes, sopa de letrinha, né? No livro Projeto Fênix, o protagonista passa por um questionamento similar a esse. E aí ele responde: eu sei que precisamos de mais rigor e disciplina em como trabalhamos, que é o Bill. O Bill fala isso ao longo durante o livro, quando ele é questionado, tá? E no livro também, o Bill tem um mestre, um mentor aí, que é uma mistura de mestre Miyagi com Bill Gates ou Steve Wozniak, como queiram. E o Eric responde para o Bill, né? Falando assim, rigor e disciplina, né? Deixa eu adivinhar, você foi militar. Bom, assim, nada contra os militares, tá? Tá num momento muito delicado para a gente falar disso até no momento. Mas o Eric, ele ainda vai e complementa falando que rigor e disciplina são reforçados na cultura operacional por intermédio de processos. Tá? Então, assim, o que ele quer dizer aqui? Não é que não é importante o rigor e a disciplina. Tá? A questão é que não adianta repetir a fala para dar liga, né, nessa questão de rigor e disciplina. Então, assim, repetir instruções faladas, né, não é o mesmo que repetir um processo e praticar até a perfeição. Não é a mesma coisa. Tá? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, na tragédia de Mariana, que aconteceu em 2015, quando a barragem se rompeu lá, a barragem da Samarco. Adianta instalar uma sirene na barragem para garantir que ela não estoure? Não é o caso. A gente percebe que há uma necessidade de trabalhar ali a estrutura por trás, né? O processo por trás. No caso de uma barragem, é uma coisa ainda mais complexa, né? Porque volta lá na engenharia da construção, desde o início ali da deposição dos detritos ali, do resíduo, né? Mas, assim, nem sempre as soluções são complexas. Na área de TI, eu acho que não tem uma complexidade tão grande quanto uma barragem. A gente consegue trazer algumas soluções um pouco mais simples para dentro de casa. Aí. Então, vamos pegar um bom exemplo disso. O processo do Git Flow. Tá? O processo do Git Flow, ele corresponde mais ou menos ao seguinte. O código está lá, vivendo a vida dele, tá? No ramo principal, que a gente chama de Master Branch, e o desenvolvedor ele vai precisar, em algum momento, criar a ramificação dele, para ele começar a inserir uma feature ali dentro do código. Né? Então, a primeira coisa que ele faz puxar uma parte do código ali, ele fala, me presta uma cópia desse código aí para eu trabalhar em cima. Ele vai, trabalha em cima desse código e, uma vez que estiver pronto, ele está pronto para devolver. Então, ele pergunta, eu posso te devolver assim, com essas mudanças que eu fiz? E aí, um revisor vai analisar, né? Um outro membro da equipe será responsável por revisar esse código, e se aceita aquele código, ele vai ser fundido com o ramo principal novamente, que é o evento do merge, certo? Então, vamos dar uma olhada como é a rotina do dev team aí, para ele fazer esse trabalho. Tá? Primeira coisa, o time de desenvolvimento ele vai, durante o dia, ele vai lá e cria essa branch para ele fazer a cópia do código. E aí ele tem que arrastar o post-it para onde para o em progresso, no board dele, mostrando que ele já começou o trabalho, certo? Depois, ele vai escrever o código. E aí, ele vai consertar uns testes, ele vai fazer um rework ali, né, um retrabalho. E, ao terminar, ele vai arrastar aquele post-it de novo ali para em revisão.
Depois um outro membro vem, faz uma revisão entre pares ali, vai revisar esse código e, por final, o membro vai aprovar aquela fusão do código ali, aprovando o merge, e no final vai arrastar o post-it para resolvido, uma vez que o trabalho ali acabou. Então, vamos analisar aqui. À esquerda, esses eventos aqui são um trabalho que requer muita concentração. É um trabalho que vai requerer foco ali do time de desenvolvimento. Enquanto esse trabalho de arrastar o post-it à direita, ele é tido como um trabalho que causa desconcentração. Imagina, você criou a branch, vai escrever código, no meio você tem que parar, mudar de ferramenta e arrastar o post-it. Assim como outros momentos ali, ele vai precisar fazer isso durante o dia, igual tem esses eventos. Então, assim, ou ele desconcentra do trabalho ou acaba ficando esquecido mesmo no trabalho. Tá? E é isso que gera, por exemplo, um burn down dessa forma aí. Né? É um burn down de itens que foram esquecidos de serem movidos, tá? De serem queimados ali, de serem resolvidos, ou então o burn down vai acontecer todo de uma vez ao final da sprint, terminando ali tudo de uma vez. Isso aqui acontece muito comumente. Então, vamos dar uma olhada aqui em como é que se separam essas ferramentas. Né? Se a gente for dar uma olhada, aqui à esquerda, a gente tem os eventos que acontecem no versionador de código, ou DVCS, aí, ferramentas como da classe, o Bitbucket, o GitLab, o GitHub, algum desses aí sempre tem nas empresas, né? É a ferramenta do dia a dia do desenvolvedor, junto da IDE. E aqui à direita tem a parte do Gira Software, que é onde ele vai fazer o arraste do post-it ali. Para quem não tem um post-it na parede, normalmente, se vai usar o Gira Software, por exemplo, vai acontecer esse arraste do post-it aqui ao lado. Tá? E aí, assim, é bastante compreensível que o time de desenvolvimento tenda a considerar as tarefas administrativas no Gira Software ali burocráticas, né? Considerar um trabalho extra, porque ele só vai lá quando é cobrado. É preciso cobrar, lembra lá de arrastar o post-it lá para a gente. Então, assim, eu não estou falando que o Gira, as atividades administrativas podem ser esquecidas, tá? O board do time ele tem que ser a rosa dos ventos da planning, do refining, do review, da retrospectiva, e talvez até a primeira coisa que o dev veja ali durante o dia. Mas depois que o cérebro dele esquentou, na hora que ele está programando, na hora que ele está desenvolvendo novas features, o cara entrou no túnel. Tá? E o negócio dele é programar mesmo. Então, assim, vale a pena investir em soluções que possam desonerar tarefas administrativas e dar condição de concentrar no que interessa para o time. Isso é dev team dentro do túnel, um dev team blindado ali, focado no que realmente precisa fazer. Tá? E aí, assim, uma solução atrativa é sincronizar os eventos do GitFlow, igual eu apresentei ali em cima, com o arraste dos post-its virtuais automaticamente. Ok? Então, vamos acompanhar aqui como é que seria isso. Primeiramente, tem lá o versionador de código, igual eu mostrei ali em cima. A master branch está ocorrendo ali no tempo e o desenvolvedor tem a feature branch que ele vai puxar para desenvolver. Ao mesmo tempo, ele tem ali também o seu board, né? o board Kanban, o board Scrum dentro do Gira Software, com as issues dele atreladas ali, né? As issues que ele tem assignadas para ele ali, distribuídas para ele. Tá? Então, assim, como que seria sincronizar o evento do DVCS com o evento dentro do Gira? Ao criar uma issue, ela vai estar dentro do backlog. Criou o post-it dele ali, ela cai dentro do backlog. Então, feito ali todo o refine, levou para o sprint, vamos trabalhar? Beleza, então certo que a gente vai trabalhar esse post-it aqui. No momento que criou a branch, automaticamente o ticket vai para o board na coluna em progresso. Né? Não precisa arrastar, não precisa lembrar de arrastar.
Ele criou a branch, ela foi para lá automaticamente. Ele trabalhou, o desenvolvedor trabalhou ali. Ele vai fazer um pull request. E aí, automaticamente, o Gira já vai entender aquilo ali e o item vai em revisão. Tá? E uma vez que essa pergunta que ele perguntou se está ok para fazer a fusão de volta do código, alguém aprovar, a issue está resolvida, porque agora o ticket foi terminado, ali, o ticket foi resolvido e o código foi fundido lá de volta com a branch do ambiente que ela deveria ir. Né? Normalmente, pode ser um ambiente de produção ali, por exemplo, né? Que seria esse exemplo que a gente está usando aqui da master branch. Ok? E aí, vamos pensar o seguinte. Esse tipo de automação, ele permite não apenas o arraste aí automático que libera o desenvolvedor, mas também ele ajuda a verificar algumas inconsistências dentro do Gira. Então, por exemplo, uma issue que foi marcada como done, tá? Mas tem um build que quebrou ali, tá? E está associado naquele ticket, naquele post-it virtual, ele vai dar um warning, tá? Mostrando que há uma diferença ali para ser resolvido. Além disso, se a issue também foi marcada como done, mas tem um pull request aberto e está pendente ainda associado, ele também dá um warning, mostrando ali que é preciso fazer uma revisão naquele item. Por fim, se tem um item que tem um código associado com esse post-it ali, e ele foi marcado como done, mas não faz parte de um pull request, também vai dar um warning, avisando que está faltando fazer alguma atividade ali dentro. Isso é importante, pessoal, porque vai dar um resultado muito grande nesse reporte que a gente chama de Release Notes. Tá? O Release Notes é um relatório muito subutilizado, dos mais subutilizados dentro do Gira, que mostra ali esses warnings de as builds. Ele mostra para a gente builds que falharam, código que não foi revisado, e muitas vezes pode acontecer até dessa release ela ir para o próximo ambiente e levar esses problemas juntos. Então, é sempre bom, esse tipo de automação ajuda muito para a gente evitar esse tipo de problema, de soltar uma release que não tem exatamente ali todos os dados como a gente tinha desejado. Tá? Por fim, é uma solução tecnicamente simples. Tá? Basta, primeiramente, conectar o repositório do versionador de código via plugin, existem plugins gratuitos no marketplace da Atlassian. Esse é um dos exemplos dele, o Git Integration for Gira. É um plugin muito bom, que eu, pelo menos, já conheço, assim, trabalhei, mas tem vários outros que são específicos também para outras ferramentas, tá? Dependendo de qual versionador de código que é usado. E também basta inserir os gatilhos do workflow. Né? Então, assim, o workflow está mapeado, é possível a gente colocar ali no gatilho dele quando a branch foi criada, quando o pull request foi criado e quando o pull request for fundido ali de volta no código. Tá? E assim, é bem simples, é bem fácil. Isso é um tipo de solução que qualquer administrador do Gira consegue, são ações relativamente fáceis, instalar um novo plugin, configurar para conectar o DVCS e o repositório no DVCS e conseguir configurar os workflows ali, os gatilhos no workflow. São coisas bem simples, tudo feito na interface de programação ali do Gira, de programação que eu digo, a interface visual do Gira, não precisa de código, não precisa de programação. Então, pontos importantes aqui que
são interessantes da gente falar. Tá? É uma solução tecnicamente simples. Às vezes a gente se depara com Agile Coach, nem querendo explorar esse tipo de solução, porque parece hiper complexo, parece uma integração complexa, difícil de fazer, mas é algo que não precisa comprar novas ferramentas, já está embutido no Gira nativo, tá? Não precisa adquirir mais nada, e também está embutido nos versionadores de código a possibilidade de conversar com o Gira Software, beleza? É uma pequena vitória e uma pequena melhoria, uma melhoria pontual para o grande processo de DevOps. Porque a gente pensa assim, que DevOps é uma coisa muito grande, de fato o processo é muito longo, mas há pequenos pontos que a gente pode atuar para conseguir fechar um ciclo melhor ali e ter um ganho em cima de algo que ajude bastante aí em cima de DevOps. E, por fim, relatórios mais confiáveis, igual o burn down que eu mostrei lá em cima, significam previsibilidade de entrega melhor. Tá? Então, na hora que a gente vai tirar um relatório de cycle time, de lead time, se o arraste dos itens foi feito nos tempos iguais aconteceram nos eventos, pode ter certeza que vai ter uma medida mais confiável ali dentro do relatório para a gente confiar naquela previsibilidade ali no histórico de throughput que o time vai ter, output, tá? Vai ajudar bastante. Beleza? E, bom, o resultado aqui é um dev team mais focado, tá? E, consequentemente, mais rápido. E como que a gente consegue chegar nesse ponto aí? Precisa convidar o dev team para a conversa. Então, é sempre importante chamar o time de desenvolvimento, desenvolvedores, testers, DevOps, para a gente conseguir conversar e alinhar em que momento que acontecem os eventos do Gitflow ali, para alinhar também com o workflow do Gira. A princípio pode parecer um trabalho grande, mas logo, logo prova-se que tem um grande benefício ali ao fazer esse alinhamento. Beleza? E aí, assim, Dev Team, vamos combinar, né, de não dar uma de rockstar, né? Aceitar os convites para conversa. Então, não precisa ser enquanto você está focado em programar, mas sempre tem os momentos ali que dá para fazer um bom alinhamento com o Scrum Master, o PO, o PM, o Agile Coach, tá? Para que haja um mapeamento e faça uma retrospectiva para melhorar aí o processo, linkando a sua atividade de desenvolvimento com as atividades aí que acontecem administrativas no Gira de rastreamento de atividades, né? Então, com uma boa conversa e alinhamento entre as partes, dá para conseguir ganho para todos os lados, todos os perfis e todas as sopas de letrinhas que vierem aí. Beleza? Bom, essa era a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje. É uma solução realmente tranquila de implementar, basta ter uma boa conversa entre todos os lados. Obrigadão pela atenção, valeu, um abraço.